Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 23, o verso 44. Vai ser projetado aqui, mas pelo um bom costume, até para que você memorize e frise melhor as ideias dessa palavra. Diz assim a palavra do Senhor, está projetado ali, eu vou ler e os irmãos nos acompanhem. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio-dia o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Amém? Você pode voltar ao seu assento. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele nos concede, ao pastor Benjamin pelo convite. E eu quero trazer uma palavra à igreja nessa noite, com o tema: a porta da comunicação foi aberta. Lucas, ele é muito criterioso, e até porque eu gosto de olhar bastante os escritos de Lucas, tanto no seu livro, o Evangelho de Lucas, como também Atos dos Apóstolos, porque Lucas, ele é criterioso em narrar os detalhes, né, algumas coisas que talvez diferencia dos demais evangelhos. E é interessante esse texto, e especificamente o versículo 45, que diz que quando escureceu-se o sol, o véu do templo se rasgou ao meio. E daí dá essa ideia da porta da comunicação. Eu coloquei uma imagem aqui, eu até queria pedir a Giovana que a colocasse, talvez um pouco turva, não dá para os irmãos entender bem especificamente, mas obviamente o texto está falando aqui do templo, mas por não termos uma figura com uma visão interior do templo, eu coloquei aqui uma visão interna do tabernáculo. E tem até uma setinha ali que vai possibilitar os irmãos entender a ideia, que é o véu do templo, que fazia a separação do lugar santo para o lugar santíssimo. E segundo a narrativa bíblica, a palavra diz que somente o sacerdote ele tinha acesso para estar ali no lugar santo. Ele fazia os trabalhos conforme era direcionado por Deus, mas o lugar santíssimo, apenas o sumo sacerdote tinha acesso para entrar no lugar santíssimo e oferecer a Deus o holocausto pelo pecado do povo e pelos seus pecados, e isso ocorria apenas uma vez por ano. Mas já o escritor aos Hebreus, lá no capítulo de número 9, ele diz que Jesus entrou de uma vez por todas no tabernáculo espiritual, que não é feito por mãos humanas, mas esse tabernáculo na verdade é a sua própria pessoa, e ele levou sobre si todos os nossos pecados de uma vez por toda. E é o texto que nós lemos em Lucas 23, o verso 46, diz que quando Jesus estava para morrer, o céu se escureceu. Há um fenômeno extraordinário que a Bíblia narra. Lá em Mateus capítulo 27, Mateus até fala de alguns mortos em Cristo que ressuscitaram e foram vistos pelos santos. Dá-nos uma ideia de como vai ser o arrebatamento da igreja e nos assegura a ressurreição dos mortos em Cristo. Mas essa possibilidade de acesso a Deus, ela só foi possível com a morte de Jesus. Porque o véu do templo ele se rasga, então existia essa inibição. O sacerdote, somente o sumo sacerdote poderia adentrar e entrar ali no lugar santíssimo, onde tinha a arca da aliança, que era a tipificação da presença de Deus. Todas as pessoas, os israelitas, não tinham essa possibilidade de entrar, mas com a morte de Jesus na cruz do Calvário, esse véu ele foi rasgado, e a simbologia que nós temos é que a porta da comunicação se abriu para nós. Se você abrir a sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 26, o verso 31, você vai ver que esse véu ele era grande, ele era confeccionado de linho fino, trançado de 2 fios de tecido azul, roxo e vermelho, e tinha alguns querubins bordados nele. Ele era pendurado com 4 ganchos de ouro e 4 colunas de madeira de acácia, porque Deus ele era muito criterioso, revestido de ouro puro e fixado em 4 bases de prata. Mas com a morte de Jesus, esse
grande véu, que era bonito, majestoso, bem fixado num lugar, bem prendido com argolas fortes, a Bíblia diz que com o fenômeno da morte de Jesus, esse véu então ele se parte, se rasga ao meio, dando-nos então uma ideia de acessibilidade. Você está aqui nessa noite porque nós temos essa oportunidade, porque a porta da comunicação foi aberta para nós, porque Jesus nos permitiu esse acesso de chegar até Deus através da pessoa de Jesus. Agora existem alguns benefícios que essa acessibilidade nos proporciona, e uma primeira grande verdade que eu quero deixar à igreja nessa noite, para o início da nossa semana abençoada em Cristo, é que Jesus ele é para nós, através da sua morte, através dessa proporção, dessa acessibilidade a Ele é para nós o mediador de uma nova aliança, porque a aliança ela consistia na arca da aliança, onde Deus havia feito um pacto com o seu povo. A palavra pacto ou aliança, ela aparece a primeira vez na Bíblia em Gênesis 6, versículo 28, quando Deus faz um pacto com Noé, a primeira aliança que Deus faz na Bíblia. Mas Deus ele também fez pacto com Abraão, lá em Gênesis 15, versículo 18, ele também fez pacto com Isaac, lá em Gênesis 26, o verso 24, ele também fez um pacto com Jacó, em Gênesis 35, versículo 11, então a Bíblia ela está cheia de alianças, de pactos que Deus fez, mas com o rompimento do véu do templo, Jesus agora ele é mediador de uma nova aliança, ele agora faz um pacto comigo e com você, porque nós temos acesso diante de Deus, não se precisa mais fazer sacrifício, e o sacrifício ele tinha pelo menos 3 propósitos principais, que era ensinar o povo de Deus a gravidade do pecado. Primeiro grande verdade que o sacrifício ensinava era sobre a gravidade do pecado. Ele também ensinava que o pecado trazia uma separação entre Deus e o povo, e só através do derramamento de sangue podia então reconciliar-se com Deus e adquirir o perdão. Mas então esse sacrifício ele voltava a se repetir várias vezes, mas com a morte de Jesus na cruz, com o derramamento do sangue de Jesus de Nazaré, não resta mais sacrifício, porque ele levou de uma vez por toda. E qual é a ideia que Jesus então traz para nós? A primeira grande verdade, Paulo fala disso lá em Romanos, no capítulo 7, se você ler todo o seu capítulo na sua casa, depois for ruminar essa palavra, você vai ter ideia do que eu estou falando aqui. Porque lá em Romanos 7, Paulo fala que Jesus ele perdoa todos os nossos pecados, todos os pecados daqueles que se achegam a Jesus, porque nós não vivemos mais pela carne, porque nós não somos mais julgados pela lei, mas nós temos a graça de Deus na nossa vida. Romanos 8:1 vai falar isso, que nós estamos em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu fiquei admirado, emocionado de ver o irmão Ivan falar da sua felicidade de ter o encontro com Jesus, e é obviamente isso que Jesus proporciona para nós, é um alívio, é um descanso na alma, e a pessoa vem que não falava no microfone, que não tinha o costume de estar diante de uma grande plateia, e agora ela quer testificar de Jesus, quer falar que Jesus é Senhor da sua vida, está alegre, porque ela sente sair de sobre si o fardo que ela carregava do pecado. Quando eu vou para Jesus, a primeira coisa que ele faz é firmar uma aliança comigo, e quando ele firma essa aliança, a primeira coisa que ele faz é nos perdoar de todos os nossos pecados. Irmão, se fosse para colocar naquele data show ali os meus pecados, os seus pecados, eu acredito que nós teríamos nojo de nós mesmos, coisas escabrosas, mirabolosas que nós praticamos, mas quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos essa acessibilidade com Ele, e Ele nos perdoa de todos os nossos pecados, Ele firma uma aliança com nós, louvado seja o nome de Jesus. E uma coisa que eu acho lindo, e Paulo trata essa ideia lá em Romanos capítulo 8, versículo 16, que nós somos transformados em filhos de Deus, não é mais aquela transformação da escravidão, do temor e do pecado, mas Paulo fala lá no capítulo
de número 8, versículo 15 e 16, que agora nós temos o espírito de adoção, e por ele nós chamamos Abba, Pai. A palavra Abba em aramaico quer dizer Pai. Nós então somos filhos de Deus. Você não é mais escravo do pecado, você agora é servo do Senhor Jesus. A Bíblia diz em Romanos 6, o verso 23, que o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Diga nessa noite: eu tenho direito à vida, eu sou filho de Deus, porque Jesus firmou uma aliança comigo na cruz. Eu tenho acessibilidade para entrar num templo como esse e levantar a minha mão pura, sem contenda e sem pecado, e dizer glória a Deus ao nome de Jesus, porque o Senhor me aceitou. Eu não sou escravo do pecado, mas agora eu sou filho, eu fui adotado pelo Senhor, que é um grande Pai, que ama a todos. Louvado seja o nome de Jesus. É um Deus que nos aceita, é um Deus que nos dá graça e a oportunidade de nós estarmos aqui. Aqui não existe a separação de etnia, de posição social. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós éramos escravos do pecado e da velha natureza, mas quando nós resolvemos aceitar a Jesus, a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 49, quando nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós seremos salvos. Você que está aqui nessa noite, porventura ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faça isso, porque quando você confessa Jesus como Senhor, há uma palavra grega que transmite essa ideia, e ela é Kyrios. Kyrios quer dizer aquele que tem o domínio, aquele que tem o direito da sua vida, que tem as rédeas da sua vida nas mãos dele. Ele só vai firmar a aliança com você. Você só vai ter acesso a esse Deus se você confessar a Jesus como Senhor. Existem pessoas que querem Jesus apenas como Salvador, aquele que me salva dos meus conflitos pessoais, das minhas dificuldades, das minhas limitações, dos meus problemas, mas muito obstante disso, Jesus está interessado em não ser apenas o seu Salvador, mas Ele é também o Salvador, mas Ele quer ser Senhor da sua vida. Ele te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer firmar uma aliança com você. Ele tirou o véu que fazia separação entre você e Deus, e Ele nos permite essa acessibilidade. Ele te aceita como filho dele, Ele te adota com as suas limitações, com os seus pecados, com as suas impurezas, e te dá a oportunidade de alguém olhar, mas não era o fulano, a ciclana, a trinfena, a trinfosa, a gasparino, Pedro, que praticava isso, aquilo outro, mas agora está na igreja e está liberto pelo sangue de Jesus, está dando glória a Deus, é batizado com o Espírito Santo, fala línguas estranhas, tem novas obras, porque é nova criatura. E é isso que a verdade promete para nós. João 8,32, a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Evangelho, irmãos, é uma palavra tão poderosa, que nos dá a oportunidade de usar a razão. É uma fé que vem com a razão, seguida da razão. Não é só apenas um mero movimento espiritual, religioso, que traz um barulho, um movimento, não, mas é uma palavra poderosa. Com a nossa razão, nós conseguimos entender que existe, ainda que Deus seja tão transcendente, tão glorioso, tão poderoso, mas a razão nos compreende, nos faz entender que Ele se fez homem, na natureza de homem, morreu por nós, para nos dar um acesso para chegar até Ele, e firmar uma aliança conosco, através da cruz do Calvário. Uma terceira verdade que eu consigo entender, é que Jesus, Ele nos dá um coração novo, uma nova natureza. Eu acho lindo o texto de Ezequiel, capítulo 11, versículo 20, que fala que Ele vai trazer à tona todo o coração dividido, Ele vai mudar as ideias. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, versículo 9, que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Se existe algo enganoso, duvidoso, segundo a Bíblia, é o coração do homem. Mas quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós somos alcançados pelo poder da graça, pelo poder do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo entra nesse coração dividido, nesse coração enganoso, e faz morada. Ele dá de novo para nós um espírito novo, reto. É por isso que você não tem as mesmas práticas, as mesmas vontades, mas você quer estar na direção de Deus, você tem a visão do céu e quer olhar para Jesus, e consegue pelo alvo, pela soberana vocação de Deus, porque aquele que te chamou é fiel para cumprir, aleluia.
Ele esquadrinha o coração, segundo Jeremias 17, versículo 10, ele prova os pensamentos para retribuir segundo os frutos das nossas ações. Se o nosso coração for bom, se a nossa vida, a nossa conduta, a nossa moral como crentes, como obreiros judeus, condizer com essa palavra, nós iremos clamar, e Jeremias 33:3 vai responder, que se nós clamarmos coisas grandes e firmes, Ele vai fazer na nossa vida. Nós não podemos ter um coração dividido, mas ter uma mente aberta, um espírito novo para a graça de Deus entrar na nossa vida. Ele repartirá o coração de pedra. Ezequiel fala isso, ele colocará um coração novo na nossa vida. Existem pessoas dentro da igreja que são céticas, que não conseguem ter um coração aberto para as coisas de Deus, nem se espremer uma cebola no olho da pessoa, ela não chora. E eu acho engraçado que quando dançava forró, pastor Benjamin, dançava a noite inteira, na boate, na música eletrônica, e vem para a igreja, o culto está demorando demais, para que isso tudo, para que esse negócio todo? Meu irmão, você está na presença daquele que morreu por você, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Esse lugar, você pode levantar a mão para cima e dizer: Jesus, se for preciso nessa noite, quebra esse coração de pedra. O problema é que nós estamos vivendo apenas uma geração que não quer mais esse Jesus da cruz, uma geração que quer o status, uma geração que quer a posição, mas nós queremos viver uma geração que é transformada pelo poder de Deus, pela graça de Deus, que nós pregamos esse evangelho aqui na tribuna, mas nós vivemos ele dentro de casa, com as nossas esposas, com as nossas famílias, onde há um coração que está disposto a obedecer, que ouve a palavra aqui, mas coloca ela em prática no trabalho, na faculdade, por onde nós passarmos, nós temos consciência dessa aliança com Jesus, e da acessibilidade que nós temos com Ele, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Ezequiel fala no versículo 20, que é para nós guardarmos a palavra e andar de acordo com a vontade de Deus. Jesus faz isso para nós, através da palavra, da graça dEle, do poder dEle. É uma natureza nova, é uma conduta nova, um evangelho que não produz mudança, ele não é digno de aceitação. É um evangelho barato, medíocre, mas um evangelho que alcança o pecador na qualidade de pecador. E esse pecador se arrepende, tem coragem de testificar de Jesus, dizendo: eu sou grato pelo Deus que me deu vida, perdoou os meus pecados e me dá a oportunidade de andar com cabeça erguida, louvando e bendizendo o nome de Jesus. É esse evangelho que você precisa experimentar na sua vida. Se existe uma coisa de que eu não me arrependo, foi de ter aceitado a Jesus como Senhor da minha vida, aquele Deus que me fortalece nos meus momentos de angústia, nas minhas dificuldades, no momento em que o meu coração quer desviar da vontade dEle, da presença dEle. Eu oro: Senhor, troca esse coração de pedra, porque eu não consigo viver sem a tua presença. Davi diz no Salmo 51, versículo 17, que os sacrifícios que agradam a Deus é um coração contrito e quebrantado Deus não despreza. Sabe por que as pessoas não recebem? Não é porque Deus mudou, não é porque os tempos mudaram, o problema está na gente, somos nós que mudamos. Mas quando nós chegamos diante de Deus dizendo: Deus, tira de mim o reino, tira de mim a coroa, tira a posição, mas não tira o teu espírito, porque eu quero ter a visão do céu, eu quero ter a visão da aliança, eu quero ter a visão da palavra, do poder do teu espírito. Eu não me conformo de ser morno, mas eu quero ser cheio, para quando o Senhor tocar a trombeta, eu esteja preparado para morar no céu, aleluia. Uma outra ideia é que ele nos conduz a um relacionamento pessoal entre pai e filho. Entender essa aliança, entender essa verdade, é você ter um relacionamento pessoal com o pai e com o filho, com Jesus. É isso que ele proporciona para nós, é um relacionamento todos os dias. Assim como você se relaciona com a sua esposa, com os seus filhos, assim como você tem carinho com eles, você tem que ter carinho com Jesus, com Deus, louvá-lo, bendizê-lo, falar com Ele, cumprimentá-lo, adorá-lo, tributar o seu louvor. E essa adoração é no dia a dia, não é só na igreja, não é só na liturgia do culto, é lavando as louças, dirigindo o carro, no trabalho você está louvando a Deus, dizendo: Jesus, eu te dou graças pela minha casa, a minha família, a minha salvação, pela oportunidade que o Senhor me deu de ter acesso com um Deus tão grande como o Senhor.
O pecado invadiu o elemento físico do nosso ser. Mas aí Jesus vem e nos dá essa oportunidade. Daí está a ideia de nós temos que morrer. O pecado invadiu o elemento do nosso ser. Nós estamos contaminados pelo pecado. Mas aí Jesus vem e transmite essa acessibilidade para nós. Pela sua graça, o seu poder, e nós somos transformados. É por isso que Paulo fala lá em Romanos capítulo 15, do versículo 50 ao 54, que aquilo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, e nós seremos transformados e estaremos para sempre com Ele nos ares, pela glória do nome de Jesus. Eu sou crente, irmão, não é por ser obreiro, teólogo, pregador, eu sou crente para morar no céu, porque eu tenho um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. Se Jesus voltar hoje, é lucro para mim e para você. Nós temos que ser igreja, desenvolver um relacionamento real e verdadeiro com Ele, para morarmos no céu, aleluia. Se não for, não vale a pena, aleluia. Ele provê para nós uma comunhão íntima e mútua com o Espírito Santo, o poder de Deus, a graça de Deus. A outra verdade que eu consigo ver é que Jesus obteve por nós a redenção eterna, e ela vai se cumprir justamente quando Jesus voltar. É o perdão dos pecados. Todos aqueles que creem em Jesus têm o perdão desses pecados. O resgate dos crentes do poder de Satanás. Satanás, a Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, para tentar levar a sua vida, a sua família para o inferno. Mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância, e te levar para o céu, para morar lá. Você precisa confessar esse Jesus. A justificação de todo aquele que crê, nós somos justificados em Jesus. Se fosse pela minha ignorância, pelos meus pecados, nada seria, mas eu sou justificado em Jesus. Quando o Pai olha para nós, Ele vê o sangue de Jesus em nós, e aí Ele nos leva, Ele nos salva, porque o sangue de Jesus aniquila todos os nossos pecados, as nossas limitações, as nossas fraquezas, e Ele nos dá a purificação da consciência. A nossa consciência é tranquila diante de Deus. Eu já citei Romanos 8:1. As coisas velhas se passaram, eu vivo uma novidade de vida. Olha o irmão Ivan aí, dando glória a Deus, querendo pregar no grupo familiar. O que está faltando na igreja, irmãos, é nós termos uma consciência tranquila diante de Deus, para falar: eu sirvo Jesus na faculdade, no colégio, onde eu estiver, eu tenho consciência tranquila de um Deus que eu sirvo. A primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15, Pedro diz que nós temos que estar prontos, de consciência tranquila, para responder a qualquer pessoa que pedir razão da esperança que há em nós. Qual é a minha esperança? A esperança que eu tenho que Jesus abriu uma porta para mim, e por essa porta eu vou entrar no céu. Louvado seja o nome de Jesus. A minha esperança não está em Michel Temer, no impeachment da Dilma. A minha esperança está em Jesus de Nazaré, que pode salvar a minha vida, a minha alma. Para encerrar, uma última ideia: Ele aniquilou de uma vez por toda o pecado diante de si mesmo. Da mesma forma que os israelitas esperavam o sumo sacerdote sair de dentro do lugar santíssimo, assim a igreja está aguardando a volta de Jesus, porque Ele foi e entrou no tabernáculo celestial, e Ele vai voltar, porque o pecado não exerce mais influência sobre Ele. Paulo diz lá nesse versículo que eu citei em 1 Coríntios 15, lá no verso 54, ele diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? O pecado não exerceu influência em Jesus, porque Ele não tem pecado. Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele foi assunto aos céus, e Ele vai voltar, porque Ele aniquilou o pecado, e Ele vai buscar a tua vida. É o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que zela pela tua vida, pela tua casa, pelos teus negócios, pela tua família. Oh, aleluia. Hebreus 9:28 diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá pela segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Quantos estão esperando a salvação? Quantos estão esperando? Você não entendeu. Quantos estão esperando a salvação em Cristo? Eu estou esperando a salvação. É a maior expectativa, Daniel, da minha alma, é a salvação em Cristo. Existem pessoas que estão esperando na melhora do governo, na melhora da economia, em um maior resultado de uma fonte tecnológica. A minha esperança está na salvação de Cristo, porque Ele vai voltar para buscar a minha alma, a sua alma, em nome de Jesus.
com a mesma expectativa, nós esperamos esse Deus. Semelhante aos crentes que o aguardavam o sumo sacerdote, nós estamos esperando. E eu quero que você espere nessa noite, com confiança em Cristo, com convicção que Ele pode salvar a tua alma. Talvez você está aqui nessa noite e não fez um encontro com Jesus. Eu quero te convidar a fazer esse encontro hoje, quando o convite for feito. Não perca a oportunidade. Eu quero concluir essa palavra, citando o texto que está em Efésios, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, nós, na condição de pecadores, já pelo sangue de Cristo, chegamos perto dele, porque ele abriu uma porta de acesso de comunicação para nós, amém?